Bom, já aconteceu com você de você estar pensando em Deus, no Espírito Santo, e vir um palavrão na sua mente do nada? Vir cenas horríveis, pensamentos negativos toda hora contra Deus. E com isso você pensa que blasfemou contra o Espírito Santo. Porque em Marcos 3 diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável, que não tem perdão. Isso aconteceu comigo, mais ou menos um ano atrás, mais ou menos. E eu fiquei desesperada. Quem passa por isso é um momento de aflição muito grande. Fiquei desesperada, chorei, me ajoelhei, comecei a pedir perdão para Deus, porque não é aquilo que eu pensava sobre Deus. E esses pensamentos são assim: você sabe que aquilo atinge sua fé, não é aquilo que você pensa sobre o Senhor. E aquilo é horrível. É uns pensamentos que nos constrange tanto que a gente não tem coragem de chegar em uma pessoa e contar que você está sofrendo com isso. É muito angustiador, muito, 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 e você se autocondena. Bom, vou contar meu testemunho, porque ao decorrer desse ano eu fui percebendo que não é algo incomum. Não é algo incomum que acontece com bastante pessoas, inclusive pastores. Tem um pastor que eu acompanho bastante, que é o Lucinho Barreto, e ele conta em algumas pregações que ele pensou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E por que isso? Por que a gente pensa que blasfemou? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento no meio do povo do Senhor. Não se fala muito isso nas igrejas e a gente não sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a gente fica pensando que é simplesmente ter esses pensamentos negativos de xingamento contra Deus. E são pensamentos intrusivos que a gente não consegue controlar. Vem uma hora, vem toda hora assim, ó, toda hora bombardeando sua mente, você não consegue dormir, você não consegue fazer as coisas direito porque você acha que está condenado ao inferno. Quando isso aconteceu comigo, fiquei desesperada e a primeira coisa que eu creio que foi direcionado pelo Espírito Santo, foi porque eu estava num momento de quebrantamento muito grande, de oração muito, muito, muito forte. Estava orando muito, muito. E eu entrei no Google e pesquisei sobre a blasfêmia. E encontrei um testemunho de um menino que ele fazia parte de um louvor, no louvor da igreja dele. E ele ficou assim, despedaçado, completamente arrasado. O dele durou 3 meses. 3 meses pensando que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo, como se não tinha mais jeito para ele. E ele só descobriu que não era o pecado porque ele encontrou no livro o que, o que é a verdade, né? Que se você está preocupado com o Espírito Santo, se você está preocupado que você pecou contra ele, você não blasfemou. Porque somente o Espírito Santo traz arrependimento, porque ele é consolador, ele é amigo, ele quer nos ajudar. E ele que nos convence do pecado. Então, se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você estaria afundado no pecado, você nem estaria se preocupando com ele. Fique calmo. Então, isso me aliviou. Só que é algo que a gente não tem a certeza de uma hora para outra. Porque a gente não pensa que isso só acontece com a gente. Então, eu fiquei procurando vídeos e mais vídeos e mais vídeos por muito tempo. E eu fui falar com uma amiga muito querida, madura na fé. Primeira coisa, você não pode falar. A gente não quer nem contar para as pessoas, né? Mas se você tiver essa coragem de contar para alguém, conte para alguém maduro na fé.
porque ela na hora falou que era uma batalha espiritual na minha mente e que eu tinha que guerrear, tinha que repreender, que aqueles pensamentos não eram meu. Então, eu vou dar algumas dicas, né, do que você pode fazer. Primeira coisa, não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você fique constrangido, com vergonha do Senhor, porque quando a gente tem um problema, a gente corre direto para Deus. E se a gente acha que tá pecando contra ele, a gente sente culpado. Essa culpa, a gente não quer falar com Deus, a gente se sente envergonhado. Mas não se afaste de Deus. Fale para Deus, peça para ele tirar esses pensamentos, limpar esses pensamentos seus, mudar esses pensamentos. Não se afaste da Bíblia. É ali que você vai conhecer quem Deus é, como Ele é grandioso e misericordioso e Ele quer nos ajudar. Segunda coisa, ore. Ore muito. Eu pedia dia e noite, dia e noite, dia e noite, orando: Senhor, muda meus pensamentos. Você é o Deus dos meus pensamentos. Você é o meu Deus. Não é isso que eu acho de você. Ore. Há poder na oração. Inclusive, nessa época, eu estava aprendendo sobre o poder da oração. Eu posso fazer até um vídeo sobre isso depois. Porque a oração na vida do cristão é essencial. Não podemos viver sem. Terceiro, faça sua boca guerrear contra sua mente. Não confie nos seus pensamentos. Nem tudo que você pensa e você sente é seu, é verdade. Então, declare com sua boca o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Que você é amado, você é escolhido. Jesus morreu por você numa cruz. Ele te ama, ele me ama, ele me ama. Declara isso com sua boca. Faça sua boca guerrear contra sua mente. É uma batalha espiritual. E batalhas espirituais a gente não vence de forma natural. A gente vence com armas espirituais. Leia Efésios 6. A palavra de Deus é a única arma de ataque. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida e creia. Creia que Deus quer te perdoar, que o Espírito Santo quer agir em você. Para mim, hoje eu vejo, né, que logo em seguida, quando eu fui falar com essa minha amiga sobre o que estava acontecendo comigo, Jesus, o Espírito Santo usou ela e ela falou comigo, me revelou uma coisa que não teria como eu saber. Foi uma batalha espiritual, onde o mundo espiritual não queria que eu soubesse dessa revelação de Deus muito forte na minha vida sobre um objeto que estava em casa. Posso fazer um vídeo sobre isso também, sobre os objetos que entram em nossas casas, né? Então, tem gente que dura muito mais que uma semana e é horrível ter esses pensamentos. É algo muito, muito triste, muito angustiador, muito, muito, muito. Então, tem gente que evolui até pro toque religioso. Não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o foco do vídeo, né? Vim trazer meu testemunho para que você fique calmo, se acalme. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Né? Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 3 e ler o capítulo inteiro, porque quando a gente está com dúvida em um texto, a gente tem que ler o contexto inteiro. Que nem o pastor Luciano Subirá, texto sem contexto é pretexto. Então, tenta sempre ler o contexto da Bíblia. E naquele contexto, Jesus estava realizando muitos milagres, expulsando demônios, e os religiosos da época estavam falando que aquilo era coisa de demônio, que ele estava sendo usado pelo maioral dos demônios. E ele falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Então, o que é? É você atribuir às trevas aquilo que só o Espírito Santo pode fazer.
Só o Espírito Santo pode fazer aquilo e você está dizendo que é os demônios, porque você não aceita a mudança de vida. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, fique tranquilo, fique em paz, você é amado, abençoado. Esses pensamentos, você vai ser livre desses pensamentos. Comece a declarar com a sua boca pensamentos positivos sobre sua vida. Deus te ama incondicionalmente, incondicionalmente. E não vai ser pensamentos, porque Deus conhece o seu coração. Não vai ser pensamentos que dizem o que você sente por Deus. Você sabe qual é a verdade. Então, esse é o meu testemunho, né? E se você tá passando por isso há muito tempo, se abre com alguém, procure às vezes um médico que possa te ajudar, porque há solução. Nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de amor e Ele não quer ver você sofrendo. Então, guerreie, resista ao diabo, guerreie contra esses pensamentos, viu? Que meu testemunho possa ter te ajudado bastante e eu posso fazer outros vídeos aqui, né, para tentar te ajudar na vida, na caminhada cristã, porque são coisas que eu tinha muita dúvida e eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo com o tempo e o pouco que eu sei eu tô passando, tô querendo passar. Então que Deus te abençoe muito, viu? Amém.